Paramos ali, então, no item 1.4, que fala sobre a informação como ativo estratégico. Tá? A gente percebeu ali, por exemplo, que a empresa era responsável pelos dados não só dos funcionários, como dos clientes, tá? E ela está passível de sofrer algum tipo algum problema relacionado a vazamento dessas informações. Tá? Tanto é que no final fala ali que a informação ela deve ser identificada, classificada, protegida e monitorada. Tá? Evolução histórica. Tá? A segurança da informação ela evoluiu conforme o avanço da tecnologia. Nas décadas de 1960 e 70, o foco estava na proteção física dos computadores de grande porte, os mainframes. Tá? Então, lá no início, né, eles se preocupavam mais na segurança do dispositivo. Depois passou a ser a cibersegurança. Só que os computadores eram gigantescos, o tamanho dessa sala aqui, né? E a memória dele era menor do que um cartãozinho de memória que a gente tem hoje, bem menor. Né? Mas era um baita de um trambolho, que ocupava uma sala inteira. E eles protegiam isso, tá? Eles protegiam aqueles equipamentos. Consequentemente, então, houve avanços, né? Então, nas décadas seguintes, com a popularização dos computadores pessoais, personal computers, ou PCs, né? Surgiram as primeiras preocupações com vírus e controles de acesso lógico. Então, aí as pessoas começaram a utilizar nas suas casas os computadores e aí começou a ter problema. A criação dos vírus e também a possibilidade de fazer algum acesso remoto, né, para acessar equipamentos que não eram alheios, né, que não eram das pessoas. A partir dos anos 2000, então, a expansão da internet houve um aumento significativo dos ataques cibernéticos, levando à criação de normas, políticas e frameworks de segurança. Atualmente, a segurança está focada em gestão de risco, privacidade, conformidade legal e proteção de ambientes complexos, como nuvens, a IoT, né, a internet das coisas, e também dispositivos móveis. Tá? É interessante essa parte final, porque realmente, hoje em dia é muito mais fácil tu pegar alguma informação relacionada a um dispositivo móvel, um celular, enfim, um tablet, e eles não estão muito longe, né, de trabalhar nas nuvens diretamente e também não estão muito longe da internet das coisas. Tá? Eu posso pegar o meu dispositivo, tá? E eu tenho um arquivo aqui dentro, eu posso simplesmente pegar esse arquivo e tem recursos, por exemplo, em alguns tipos de smartphones, né, que tu pode simplesmente jogar um arquivo de um celular para outro, simplesmente fazendo assim, né, desde que os dois estejam conectados. Fazer algum gesto, ou fazer simplesmente um envio, ou então mandar naturalmente através de algum dispositivo como Bluetooth ou infravermelho, que não se usa muito, mas pode usar. E também o próprio Wi-Fi, né, o próprio wireless, ele permite também fazer o envio de informações. Tá? Então a gente abrange aí também a internet das coisas nesse sentido. Tá? E aí surgiu uma nova forma de cuidar da segurança da informação através dessas três ferramentas aí. Princípios da segurança da informação. Aí aqui entra os três primeiros pontos que eu falei lá no início. Tá? Não só os três, como os outros também. Né? A confidencialidade. A confidencialidade garante que a informação seja acessada apenas por indivíduos devidamente autorizados. Esse princípio busca evitar vazamento de dados, acessos indevidos, sendo implementados por meio de controles de acesso, autenticação e criptografia. Tá? Até pouco tempo, e não muito distante, né, embora pareça, o WhatsApp não tinha sua criptografia. Tá? Então, era muito comum se ter acesso, por exemplo, a fotos enviadas e recebidas diretamente dentro do smartphone. Eu digo diretamente, quando
eu digo diretamente, de uma forma muito rápida e insegura, né? Aí agora, além da criptografia que o WhatsApp tem, ele tem uma criptografia de pastas, né? Que são chamadas as pastas privadas, que é onde armazena as informações que a gente recebe no celular. O celular ele tem acesso a essa foto diretamente no WhatsApp, mas não tem o acesso através ali dos seus aplicativos ali que armazenam essas imagens, tá? Que ele fica armazenado dentro de uma pasta que não tem acesso, chamada pasta privada, tá? E até pouco tempo ela podia ser acionada ou não. Agora, se não me engano, nas versões mais recentes, ela é acionada automaticamente. Tá? Então, ela é protegida assim. Tá? Além de outros recursos também, né? Por exemplo, agora consegue fazer um envio único, que chama, né? Então, se o assunto tiver que ser eliminado automaticamente, além de ter a criptografia, ou seja, dificilmente a pessoa tem acesso àquilo, por exemplo, no áudio, tá? Ele ainda assim ele é excluído de forma automática. Né? Então, o acesso fica sendo de uma vez só. Então, alguns recursos. Isso também garante confidencialidade, tá? Se é um assunto que é relacionado a duas pessoas apenas, ele vai ficar entre essas duas pessoas e ninguém mais vai ter acesso. Integridade. A integridade é garantir que aquilo que está sendo enviado chegue de forma idônea do outro lado. Tá? Então, no caso, sim, um exemplo mais específico, né, no caso de redes, por exemplo, eu tenho que ter certeza que o pacote que foi enviado do ponto A chegue até o ponto B, e ao chegar no ponto B, ele chegue exatamente da forma que o ponto A enviou. Né? Aí diz ali que alterações não autorizadas intencionais ou acidentais podem comprometer a integridade dos dados e gerar impactos significativos. Sigamos. Disponibilidade, que era o terceiro que estava mostrando lá também. Disponibilidade garante que sistemas e informações estejam acessíveis sempre que necessário. Falhas técnicas, ataques ou desastres podem comprometer esse princípio, tornando indispensáveis medidas como redundância, backups e planos de continuidade. Então, eu tenho que garantir que, quando eu não quiser excluir esse arquivo, ele esteja disponível. Tá? Aí, ou eu garantir no sentido de que a instituição, ou a empresa, ou o local onde tem esse recurso, ele tem que garantir que eu consiga, de alguma forma, acessar esse material que eu tenho disponível lá. Tá? Se for relacionado a uma rede específica, a minha rede ela tem que ter garantia de que esse material não vai se perder em algum ponto, em algum local. Tá? Ele tem que estar acessível às pessoas que são pertinentes àquele material. Autenticidade. A autenticidade confirma a identidade de usuários, sistemas ou dados envolvidos em uma comunicação. Ela garante que a informação é proveniente de uma fonte legítima e confiável. Tá? Essa parte aqui, ela abrange um pouquinho da parte de programação, né? São os atores. Tá? A autenticidade, ela requer ali os autores, tá? Atores, aliás. São os usuários ou sistemas, ou dados envolvidos. Aqui é um ator extra. Aqui. Tá, a gente pode ver esses três atores aqui no item só, por exemplo, que é um caixa de banco, por exemplo. Tá? Eu tenho o ator, a pessoa que pode sacar o dinheiro, eu tenho, que seria o nosso usuário, eu tenho o ator, que é o próprio caixa eletrônico, que seria o nosso sistema, tá? E eu tenho o ator dados envolvidos, que é a disponibilidade ou não de ter ali o meu dinheiro. Ora, o dinheiro entra junto nessa jogada, né? Eu só vou conseguir sacar o dinheiro se tiver dinheiro. Eu posso botar ali que eu quero sacar R$1 milhão. Se eu não tiver R$1 milhão na conta, não vai sair. Então, é um terceiro ator. Tá? Mas aqui é só uma ilustração para dizer que a autenticidade ela tem que garantir que os atores se comuniquem entre eles, tá? E que eles sejam identificados no sistema, certo? Não repúdio impede que uma parte negue a autoria de uma ação realizada, e esse princípio é fundamental em transações eletrônicas e tem grande relevância jurídica.
né? Então a pessoa foi lá, que nem eu falei o exemplo inicial lá, eu venho aqui, ofendi o colega de um monte de coisa, o colega tem o direito de entrar numa ação contra mim. Ora, se eu tiver alguma forma de dizer que não era eu, ainda assim estou incidindo em crime. Eu não repudio, isso significa que, de alguma forma, tem que ser identificada a pessoa que enviou essa informação. E há uma forma, tá? Existe essa forma. Tá? Seja ela a mais complicada possível ou a mais simples possível, sempre vai ter uma forma de identificar a pessoa que fez aquilo. Tá? Só que, quando a gente trata aqui desse assunto específico de segurança de dados, a gente está partindo do princípio tanto da pessoa que está criando a segurança quanto da pessoa que está se beneficiando dela. Tá? Então, eu tenho que garantir que todas as pessoas que estão fazendo parte desse sistema sejam identificadas. Eu tenho que garantir que qualquer pessoa que quiser saber a identificação dessas pessoas que estão falando ali, consigam ter acesso a essa identificação. Tá? Então, é nesse sentido que a segurança da informação ela trabalha. E, por fim, o último, que ele não é... Aqui, para mim, o último é o mais importante, porque ele não está dentro diretamente do escopo da informática. Tá? Os outros todos que estão em cima aqui, ó, todos eles estão envolvidos com a informática. Se eu pegar o sistema, lá a configuração de redes, lá do modelo OSI, do modelo CPIP, eu consigo identificar todos esses aqui, até o 2.5 ali. Tá? Eu consigo identificar todos esses aqui, ali na rede. Tá? Se eu envio um pacote, esse pacote ele tem um cabeçalho. Nesse cabeçalho vai todas essas informações aqui. Ó. Confidencialidade. Ele vai garantir que eu estou enviando para aquela pessoa e só aquela pessoa vai receber. Tá? Lá em redes a gente vê isso lá no cabeçalho, no pacote, essa informação. A integridade também. Dentro de todo o processo, tem uma parte ali que faz diretamente a integridade, que é ali no transporte. Tá? Que ele identifica através de TCP ou UDP, tá? Que são os dois processos mais comuns. Tá? Todos os dois mexem com o cabeçalho para garantir a integridade do envio. O TCP ele garante mais essa integridade, tá? Que ele só vai enviar o pacote se o pacote for totalmente idôneo. Se ele tiver algum defeito, ele não vai deixar passar. Tá? O UDP já não tem tanto esse controle, embora ele também tenha o mesmo cabeçalho. Tá? Disponibilidade. Disponibilidade também. Tá? A partir do momento que saiu de um lugar e chegou até o outro, todos os dois podem ter este acesso a essa informação. E ele tem que ser garantido esse acesso a essa informação que foi trocada. Por outro lado, aí óbvio que foram evoluindo as informações, aí eu posso ter um sistema de um servidor e agora, mais recente, eu tenho um servidor das nuvens, que me garante que eu possa acessar ainda esse material em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. Tá? E por qualquer dispositivo, inclusive smartphones. Tá? A autenticidade também, que eu tenho que ter usuários que se identifiquem para poder enviar de um para outro. Né? Isso também está dentro do protocolo de redes. Tá? Por que eu estou citando redes? Porque é a parte, entre aspas, virtual. Tá? E o último não repúdio também garante que essa pessoa seja identificada, mesmo que ela não se mostre diretamente. Tá? Então, ela não fui eu que enviei, mas tem que ter comprovação de que a pessoa enviou de fato. Né? Então, eu tenho que ter uma forma de comprovar essa informação. Aí, o 2.6, ele extrapola um pouco essa parte deles. Ele está também contemplado ali, só que ele extrapola um pouco. Privacidade e proteção de dados. A privacidade e a proteção de dados asseguram que as informações pessoais sejam tratadas de forma adequada, respeitando os direitos dos titulares e as legislações vigentes. Tá? Esse último aqui que é o pulo do gato. Assim, tá? Respeitando os direitos dos titulares está ainda dentro daquela questão ali da rede. As legislações vigentes, ela já passa um pouquinho. Por quê? Porque a legislação vigente, ela não contemplava a parte virtual,
Mas se eu imprimisse um e-mail, eu estava segurado, sem questão de confidencialidade, por exemplo. Agora os dois estão juntos. Tá? Tanto faz eu ter um e-mail no meu e-mail, né, no meu servidor de e-mail, no meu aplicativo de e-mail, tanto faz eu ter um e-mail impresso. Das duas formas eu estou protegido pelas legislações vigentes. Tá? Haja vistas que eu falei anteriormente, lei de proteção de dados, lei de automação de dados e o marco sobre a internet. Tá? Mas antes destes dois já existia leis similares que foram adaptadas e algumas permanecem, tá, auxiliando na questão de informática também. Tá? Essas todas eu quero trazer pelo que eu vi ali no protocolo ali das aulas. Na próxima aula já para falar sobre isso especificamente. Tá? Então, vamos ver se eu já trago essa informação na próxima aula. Classificação da informação. Tá? Informações públicas são aquelas que podem ser divulgadas livremente sem causar prejuízo à organização ou aos indivíduos. A informação interna. Tá? Ela não necessariamente é uma informação privada ou pessoal. Tá? Não necessariamente, ela pode ser pública. Informação interna, ela pode ser pública. Tá? Por exemplo, lá no outro colégio, tá, os professores estavam debatendo a respeito desse assunto, que o professor é um servidor público. Então, qualquer pessoa pode entrar lá no site do governo e solicitar que o governo envie informações salariais do professor para qualquer pessoa. Tá? E o Estado tem que enviar. Tá? O Estado tem essa obrigação de enviar por conta do professor ser um servidor público. Só que daí, os professores estavam debatendo justamente isso, porque a informação, ok, ela tem que ser pública pelo fato de ser um servidor público, mas a serviência pública, vamos dizer assim, ela não pode extrapolar a tua parte pessoal nesse ponto. Por exemplo, vamos supor que eu ganhe lá um salário exorbitante, tá? Eu sou um servidor público. Aí alguém, né, tentando agir de má fé, pede para o governo essas informações de salário e o governo tem que liberar. O que acontece? Lá, o cara começa a sofrer alguns tipos de ataques por conta do salário que ele recebe. Tá? Porque essa informação, até então era, né, confidencial, se tornou pública. Tá? Só que assim, o que se discutiu naquele momento ali? Que essa informação, embora ela tenha que ser pública, ela pode ser pública desde que a pessoa interessada, né, entre de alguma forma em contato com a pessoa a qual ele tem interesse. Vou dar um exemplo mais específico. Tá? Vamos supor que eu, né, não vou lá com a cara do colega aqui, eu sei que ele é um servidor público, eu sei que ele ganha um salário, né, bem considerável. E aí, para fazer mal para ele, eu digo assim, eu quero saber lá o valor do salário do fulano. Aí, eles me passam essa informação e eu torno essa informação pública. De certa forma, eu não estou cometendo crime, porque a informação dele tem que ser pública. Entendeu? Ela só não está registrada de forma pública. Então, se eu registrar de forma pública uma informação que deveria ser pública, ainda não é crime. Por outro lado, colocar essa informação... Até teve uma polêmica parecida agora, há pouco tempo, aí, com um juiz aí, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, que andou processando uma repórter que colocou no jornal o valor que ele recebia de salário. Tá? Se o juiz é de uma questão pública, de uma vara pública, ela não cometeu crime, mas o juiz entrou com uma ação contra ela e ganhou lá. Ela perdeu em uma instância lá, acho que 600 mil reais, que ela tinha que pagar, uma coisa assim, foi uma coisa absurda, uma moça que ela tinha que pagar. Mas o que acontece? Se ela está colocando uma informação pública para público, ela não está cometendo crime, de certa forma. Tá? Mas ela está, ao mesmo tempo, colocando em risco a saúde ou a integridade da pessoa que ela publicou. Entendeu? Não é essa a questão. Então, assim, não é a questão da pessoa não saber quanto o outro está ganhando. É a questão de ela expor a pessoa em detrimento do que ela recebe.
sabe? Então, esse é a questão. Então, por que eu estou falando isso? Porque informação interna, ela não necessariamente é informação restrita ou privada, tá? Ela é interna. Mas uma informação interna, por exemplo, o pessoal que trabalha com Correios, que é um órgão público-privado, uma instituição mista, né? Mas é um órgão público, tá? A informação que eles colocam entre eles como funcionários diz respeito a eles. Mas a instituição é pública, entendeu? A informação da instituição, de certa forma, ela tem que ser pública. Mas há informações que não precisam ser e nem devem. Entende? Então, assim, a informação interna, ela pode ser restrita, mas ao mesmo tempo ela pode ser pública, tá? Como é de cima lá. Tá? Então, assim, a informação interna diz respeito à informação colocada aqui, entre nós, tá? Mas ela pode ser pública também, tá? E ao mesmo tempo ela pode ter assumir as outras funções que estão aqui também. Por exemplo, informação confidencial. A confidencial são os dados sensíveis que exigem controle rigoroso, pois seu vazamento pode causar danos financeiros, legais ou reputacionais. Tá? Então, assim, a informação que diz respeito confidencialmente a duas pessoas, por exemplo. Tá? E ela não vai ser exposta de forma nenhuma. Tá? Porque ela diz respeito àquelas pessoas. Certo? Ou diz respeito a um assunto de um determinado setor, ou de um determinado ramo. O questão financeira é específica, tá? Diferentemente da restrita, tá? A restrita, ela não possui um nível mais alto de acessibilidade, tá? Com acesso extremamente limitado. Por exemplo, tá? Aí o Alcides Maia resolve comprar materiais aqui para a instituição, tá? Ela é uma informação restrita, por quê? Porque ela diz respeito àquele setor. É restrito àquele setor. Mas é uma informação, tá lá. Tá? Aí assim, tá, mas o que é que está sendo comprado? É restrito do setor. Só o setor vai ser comprado. Entende? É restrito deles. Sabe? Então, assim, ela tem um nível mais extremo de sensibilidade. Não interessa para ninguém o que está sendo, o que interessa para o setor. Tá? Então, só ele vai saber daquela informação. Tá? É a mesma coisa assim, que receber uma informação, uma pessoa receber uma informação relacionada à sua família, por exemplo. É restrito da família. Ninguém mais precisa saber. Entendeu? Ou até pessoal mesmo. É informação minha. Eu sei. Entendeu? Ninguém mais tem que saber. Né? Aí, por isso que eu falei, a informação restrita ou a informação confidencial pode estar dentro de uma interna. Tá? Mas, ao mesmo tempo, na interna tem a pública. Tá? A pública também está ali. Tá? Eu tenho questões, informações que são públicas, especificamente públicas para todo mundo. Eu tenho informações que estão especificamente confidenciais. Tem informações que são especificamente restritas, mas eu tenho informações internas que abrangem todas elas. Pode abranger todas elas, ou pode conter todas elas. Tá? Aí eu tenho também o ciclo de vida da informação. O que é o ciclo de vida? A informação, primeiro, ela é parte do pessoal da criação. Depois que foi criado, acabou ali. Vai para outro setor, que é o armazenamento. Depois que foi armazenado, pertence a quem? A outro, sabe? Então, um exemplo. Aqui não está em ordem, tá? Mas é específico, assim, ela existe a informação enquanto está ocorrendo aquele ato. Tá? Então, assim, eu estou fazendo um estoque, tá? Então, primeiro, ele fica responsável pelo pessoal para fazer o orçamento daquele estoque. Depois de feito o orçamento, vai para o pessoal da compra. Geralmente é o mesmo, vamos separar. O pessoal da compra. Depois que o pessoal comprou, vai para o pessoal do armazenamento. Aí depois que o pessoal armazenou, tem o pessoal que ali está fazendo o controle desse uso. Cada um tem o seu momento de informação. Mas essas informações, elas vão, até de certa forma, elas começam a ser ligadas. Né? Porque a partir do momento que começa a sair, eu tenho um estoque. Saiu do meu estoque, o pessoal que comprou tem que saber que saiu. Que em algum momento o ciclo vai voltar. Quando chegar num ponto X do estoque, alguém vai comprar de novo. Aí vai fazer todo o processo de novo até chegar no estoque a quantidade que precisa. E assim vai voltando. Tá? Então a informação ela tem um ciclo.
nesse caso, né, dentro de cada um dos setores, até chegar naquele específico de determinado objetivo, que aqui no caso que eu estou falando é o estoque. Tá? E a propriedade de informação define responsabilidades quanto ao uso, manutenção e proteção dos dados. Tá? Então, é mais ou menos como eu falei lá de a empresa comprar o direito de uso de algum material, por exemplo, a empresa A usa o produto lá para fazer um determinado projeto dentro da empresa. Tá? Eu trabalhava naquela empresa, estou usufruindo daquela licença. Se eu sair da empresa e fui para outra, tá? Eu posso usar o mesmo produto, mesmo se a empresa que eu estou agora tiver a licença de uso daquele produto. Tá? E a gente pode fazer mais específico, assim, que nem assim, ó. Por exemplo, em casa eu tenho lá o Office que eu comprei a licença lá no Office. Tá? Aí, ok, eu fui lá, fiz o meu documentinho de Word lá, direitinho, e trouxe para outro lugar. Tá? Mesmo que esse local não tenha, não estou falando que a instituição não tem, mas mesmo que ela não tenha licença, tá? Se eu reproduzir o meu arquivo ali, eu estou protegido pela informação que está ali dizendo que eu fiz esse arquivo numa versão daquele produto que é licenciado para mim. Né? Então, as informações vão ser contidas ali naquele arquivo. Tá? Então, assim, ó, a propriedade de informação ela está dentro daquilo que está sendo usado. Né? Quanto ao uso, manutenção e proteção dos dados. Tá? Então, é nesse sentido. E aí, estamos quase no horário, deu mais ou menos o mesmo período, até um pouquinho mais. Ameaça à segurança da informação. Tá? Aí temos ameaças naturais. Tá? Ameaças naturais são incêndios, enchente, terremotos, tá? Alguma coisa que pode comprometer sistemas e informações. Tá? Da mesma forma, as ameaças acidentais, que podem abranger os mesmos de cima, né? Ou falha humana, ou ainda operacional, ou problemas técnicos não intencionais. Tá? Ameaças intencionais. Ameaças intencionais também estão ligadas com a de cima aqui. Ameaças intencionais são ações deliberadas com o objetivo de causar danos, roubar informações ou interromper serviços. Por exemplo, no de cima ali, ameaças acidentais por erro humano. Tá? Eu tenho um acesso específico na empresa, vamos supor, eu trabalhava na parte de suporte, tá? Para trabalhar na parte de suporte, tem que ter acesso de nível bem alto. Porque se acontecer alguma coisa com essa máquina, eu precisar formatar ela, instalar os programas de novo, eu tenho que ter acesso a tudo isso. Eu tenho que ter acesso à máquina de tal forma que eu consiga instalar os programas de novo e configurar esses programas, certo? O usuário, ele não necessariamente precisa ter os mesmos acessos que eu, ele vai ter um acesso um pouco mais baixo. Tá? Por exemplo, o usuário não precisa ter um acesso à instalação de programas, ele vai utilizar o programa que precisa instalar. Até porque a empresa, geralmente, ela usa programas licenciados, e esses programas, então, eles fazem parte do escopo, né, dos programas da empresa. Se o usuário tiver acesso à instalação de programas, ele pode, né, até sem querer, instalar um programa aqui que não faz parte do escopo de programas da empresa, e depois esse programa pode pedir licença, no caso uma licença, e ele não tem. Tá? Então isso pode ocorrer algum problema para a empresa, certo? E aí, sem querer, né, vamos supor, o cara inocentemente foi lá e liberou o acesso dele para essa pessoa. Esse acesso acidental, não intencional, ele pode provocar uma coisa muito grave para a empresa. Tá? Foi sem querer, mas ele pode provocar. Tá? E o intencional, ele pode ser da mesma forma. Entendeu? Ele chegou lá no setor e disse, pega a minha senha aí e usa lá para fazer isso aqui.
ele vai causar o mesmo problema, de forma intencional. Porque o acesso dele tem mais privilégio que o do outro. Tá? E aí ele vai possibilitar uma pessoa que não poderia ter esse acesso a fazer coisas que não deveria fazer. Né? Engenharia social. A engenharia social utiliza técnicas de manipulação psicológica para enganar pessoas e obter informações confidenciais. Aí aqui eu acho que entra mais a parte de vírus e essas coisas, tá? De alguma forma a pessoa consegue acessar a tua máquina através de alguma coisa relacionada. Pode ser aqueles pop-ups dizendo assim, você é o nosso usuário número 1000, clique aqui para ganhar o seu dinheiro. Ele força a pessoa a fazer alguma coisa que não deve, né, para poder ter benefício, certo? Ameaças internas. Ameaças internas envolvem usuários autorizados que utilizam indevidamente seus acessos. Aqui é mais ou menos aquilo que eu falei também. A pessoa chegar num setor que não pode acessar determinada parte do sistema e liberar o acesso dele para que as pessoas acessem ali e prejudicar a empresa. Vou fazer como eu fiz de manhã. Não é. Chamada. Depois eu aviso. Só deixa aqui em cima ali. E há ameaças externas, tá? Ela pode seguir da mesma forma da de cima, só que de forma não intencional também. Por exemplo, na hora que eu estava acessando o meu usuário ali, alguém invadiu lá, abriu uma portinha lá de acesso, a pessoa conseguiu invadir, descobriu o meu usuário e senha e começa a fazer essas coisas através do meu usuário e senha, tá? De forma indevida, porque ele invadiu a minha máquina na hora que eu estava fazendo acesso. Sair mais cedo. Eu aviso recente da porta. E aí, vulnerabilidades. Ok. Isso. Posso. Aí. Vulnerabilidades, então. Conceito de vulnerabilidade. Tá? Vulnerabilidade é qualquer fraqueza que possa ser explorada por uma ameaça. Tá? Então, como eu falei agora há pouco, o cara vai lá, põe lá um pop-up na tua tela, dizendo que foi o usuário número 1000, clica aqui, né? Aí tu clicou ali, ele lá instalou um malware, alguma coisa que abre uma porta de acesso, ele entra na tua máquina e começa a explorar as coisas dentro dela. Tá? Então, qualquer coisa que tu consiga fazer que a tua máquina fique mais prática e, consequentemente, acessível, né, venha a ser a vulnerabilidade. Tá? E a vulnerabilidade, ela não, é a mesma coisa que eu falei antes, não importa muito o setor que tu está trabalhando. Tá? É outra coisa que vai te dar dor de cabeça 24 horas por dia. Né? Não importa o setor que tu está trabalhando. Se eu estiver trabalhando com programação, eu tenho que trabalhar na minha programação para evitar a vulnerabilidade. Tá? Se eu estiver trabalhando com redes, mais ainda. A vulnerabilidade vai ser praticamente zero. Tá? Se eu estiver trabalhando, sei lá, com TI, tá? Só tem no sentido de suporte de TI. Tá? O suporte também tem que se preocupar com a vulnerabilidade, tá? De alguma forma. Por quê? Porque quanto mais vulnerável for o sistema, mais trabalho vai ter. Aí tem alguns tipos de vulnerabilidade destacados aqui. Ó. Vulnerabilidade física, tá? Relacionada à falta de proteção adequada a ambientes e equipamentos. Tá? Sistemas, os computadores, tá? Firewall muito fraco, por exemplo. Ou ainda, até a instalação de rede mal feita pode ter problema de vulnerabilidade. Tá? Deixa eu deixar vulnerável. Vulnerabilidade lógica, tá? Envolve falhas em sistemas, softwares e configurações. Tá? Um sistema mal instalado, um sistema que foi bem instalado, mas não deveria ser instalado, um sistema sem licença ou um sistema que foi alterado
Tá? O sistema modificado dos celulares tem muito disso. As pessoas chamam de mods, né? Os sistemas modificados que podem danificar o teu aparelho, tá? E outros. Vulnerabilidade humana, decorrentes da falta de conhecimento, treinamento ou atenção do usuário. Tá? Então, se o usuário não foi bem treinado ou ainda a pessoa que está trabalhando diretamente com as configurações do sistema ou ainda gerenciando toda a operação, se ele não foi bem treinado, ele pode causar alguma vulnerabilidade. Volto para o mesmo exemplo anterior. Tá? Se eu tenho um usuário de acesso maior, disponibilizar para alguém que não deveria ter, isso aí é uma vulnerabilidade humana. Tá? Alguém que não deveria ter o acesso àquela parte vai passar a ter esse acesso por conta de entregar esse acesso sem ser de forma indevida. Tá? Falha de configuração, configurações incorretas ou permissões excessivas que ampliam riscos. Tá? Da mesma forma, a pessoa que cuida dessa parte aí de configurações, tá? Ele pode permitir uma pessoa fazer algo que não deveria fazer. Tá? Isso tem que cuidar também. Tudo isso aqui a gente tem que analisar assim, nós somos os técnicos e a gente tem que cuidar esse tipo de informação quando a gente está fazendo o nosso trabalho. Também, tá? Isso é uma das coisas que a gente tem que cuidar. Tá? Aqui é especificamente disso. Tá? Se a gente não tiver controle, tá, de configurações e de permissões, por exemplo, a gente pode estar causando um problema para a empresa sério de vulnerabilidade. Tá? E assim, o usuário, quanto mais, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo direto da empresa que eu trabalhava lá. A maioria, assim, eram setores gigantes, tá? Com várias pessoas acessando. Todos eles estavam numa mesma linha de permissões, tá? E essa linha de permissões não permitia, por exemplo, que eles instalassem programas, tá? Isso é uma coisa fundamental, que a instalação de programas já dá uma forma direta da pessoa conseguir invadir a tua máquina, dependendo do programa que está sendo instalado. Tá? Aí, assim, mesmo que ela tenha acesso, por exemplo, à internet, ela não tem acesso, por exemplo, a permissões específicas. Vou dar um exemplo. Aquele exemplo que eu falei agora, clique aqui para ganhar o seu prêmio, né, tal. Quando ele clicar ali, automaticamente ativa lá o antivírus, porque ele não é uma pessoa com permissão. Tá? Então, o antivírus já está ligado àquele usuário com aquela permissão. Se ele fez alguma coisa de forma maliciosa, significa que o antivírus tem que atuar ali para não permitir acontecer alguma coisa. O que eles fizeram na empresa lá? Quando a pessoa entrava nesse disco, a máquina dele era totalmente inutilizável. Tá? Não importa o que ele tinha ali de informação. Estou terminando meu projeto aqui para apresentar para o chefe e vou entregar amanhã. Deu problema ali, bota fora, formatar, porque não tem mais o que fazer. A máquina dele se tornou vulnerável dentro da rede. Então ele sai automaticamente da rede. Ele não consegue acessar a internet, nem com pegar o celular e acessar, sabe, fazer tem coragem, né? Nem assim. Então, ele simplesmente não acessa mais a internet. Tá? Está totalmente fora da rede. Sabe? E aí, o que acontece? A única forma de resolver esse problema lá era formatando a máquina. Totalmente. Limpa tudo, limpa, zero todo e instala o sistema de novo. Então, se ele tinha alguma coisa que era relevante para a empresa ali, tem que fazer de novo. Tá? Porque vai perder. Então, assim, essas falhas que a gente fala de configuração, elas são, assim, como eu falei no início, eu falei agora. Aqui, essas fases que todas são a dor de cabeça da gente 24 horas por dia. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma forma que a gente tem de se proteger. Né? Quanto mais a gente conseguir ficar protegido dentro de um sistema que ele não é só local, né? Ele acaba sendo mundial, ele pode ser em qualquer lugar. Né? E assim, tem empresas que são, né, multinacionais, que nós chamamos. Mas mesmo que a tua empresa não seja multinacional e ela esteja conectada na internet, se estiver viajando para outro país e tiver um acesso à internet, tu consegue acessar as informações da tua empresa. Sabe? Então, assim, só que para ti ter esse acesso de forma tranquila, tu tem que estar
né, antenado com relação a essas informações aqui. Tá? A segurança da informação ela é uma dor de cabeça que ela se torna dor de cabeça quando alguém foge daquele processo, sabe? Então, aqui, que nem eu falei, aqui nas questões de vulnerabilidade, tem tudo isso aí. A pessoa que fugiu do processo, né? Ou ela liberou um acesso que não podia, ou ela não teve um treinamento específico, ou ela não cuidou as falhas do software ou de configuração, enfim. A pessoa que fugiu do sistema todo, ela acaba dando dor de cabeça para todos. A dor de cabeça da empresa que nós temos lá foi um mês da empresa parada por conta de uma invasão que aconteceu na Finlândia. Tá? A empresa parou por um mês. A gente não sofreu um mês inteiro, mas como ela é uma multinacional, as outras empresas, as outras filiais sofreram um mês inteiro. A gente não sofreu porque os servidores ficavam aqui. Então, bastava que os funcionários tivessem trabalhado dentro da empresa e continuariam. Mas o acesso externo da empresa foi bloqueado por um mês, até que eles resolvessem o problema. Imagina que a sessão é uma coisa errada, a gente baniu um time. Só tu tem que um monte de coisa ali. Fazer rapidinho esse aqui que eu não fiz de manhã, fazer rapidinho para a gente ir às 4h30 para encerrar. Riscos e insegurança da informação. Conceito de riscos. Riscos e insegurança da informação é a possibilidade de ocorrência de um incidente que explore uma vulnerabilidade e cause impacto negativo sobre um ativo de informação. Ele resulta da combinação entre ameaça, vulnerabilidade e impacto. Que é o exemplo que eu dei agora. Alguém se descuidou, alguém invadiu a máquina, invadindo a máquina, parou todo o sistema durante um mês. O impacto. A ameaça, alguém colocou o sistema para o sistema. A vulnerabilidade, alguém permitiu que essa coisa entrasse. O impacto, um mês parado por conta disso. Análise de risco. Tá? O processo sistemático de identificação de ativos, ameaças e vulnerabilidades. Com o objetivo de compreender os riscos existentes e priorizar ações de segurança. Geralmente, quem faz essa parte aqui na empresa é o pessoal de redes, tá? O pessoal que lida mais com a parte de redes. Porém, se eles não fizerem um serviço, um trabalho, uma questão que envolva toda a empresa, o serviço deles todo é em vão. O trabalho deles todo vai ser em vão. Por quê? Eles preparam toda uma estratégia para que a empresa não seja invadida. E se ela for invadida, tem que ter um processo de segurança. Tá? Então, assim, a partir do momento que eles criam isso, eles têm que passar para a empresa como é que funciona esse processo. Aí quem vai passar esse processo? Eles passam para o pessoal que vai lá na origem e passa a informação para o usuário, e o usuário já entra na empresa com um documento assinado dizendo, olha, eu vou seguir as regras da empresa. Certo? E esse documento ele não é só um documento só assinado assim, de papel. O próprio sistema, quando começa a atuar ali com o usuário e senha, ele já tem ali o que a gente chama de política de privacidade. A política de privacidade ela não está ligada só à privacidade dos dados em si. Ela está associada àquilo que tu vai fazer dentro da empresa. Então, assim, tu tem que entender que tu está entrando na empresa para trabalhar para a empresa. Então, tu faz alguma coisa além da empresa, aí tu começa a entrar dentro dessa política de privacidade. Tá? Faz parte também das questões de segurança. Então, a gente tem que analisar o risco. Então, a gente tem, pelo menos, um pessoal que trabalha com isso, só que a análise de risco, ela é gradual. Ou seja, desde a pessoa que criou a segurança do meu sistema, até as pessoas que vão lidar com o sistema com base nessa segurança. Certo? A avaliação do impacto. Mede as consequências do incidente considerando prejuízos financeiros, danos à imagem, corrupção de serviços e implicações legais. Né? Por isso, a questão das privacidades. Tá? Da política de privacidade. O impacto que vai acontecer se alguém invadir a minha máquina e pegar os dados que estão dentro dela. Tá? O que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a empresa. Né? Eu dei as duas situações ali. Uma pessoa teve um problema lá que deixou entrar um arquivo aqui que foi danificado, que danificou o computador dele, automaticamente o impacto foi o quê? Ele teve que sair do sistema todo da empresa, não teve acesso nem à internet, nada. Ele não conseguia mais acessar nada.
Aí tem que se levantar e ir lá e pedir para quem está coordenando. Ele dizia até o pessoal do TI, né, o pessoal do TI, que é o pessoal do suporte. E aí, quando a gente detectou o problema, a solução ia formatar. Ah, mas eu tenho que a ordem é não, está feito lá no teu documento que tu assinou. A ordem é não salvar nada que seja no sistema quando acontece isso. Aí o cara já está sabendo que vai perder tudo. Se ele não fez um backup anterior, perdeu tudo. Aí, assim, a solução disso aqui seria o quê? Ele ter um espaço na nuvem para guardar as informações principais. Né? E ele tem que guardar lá. Isso é uma coisa também que o pessoal tem que passar para ele como informação. Ah, você tem acesso lá ao Google Drive, ao OneDrive lá da Microsoft, e dentro do OneDrive tu guarda as informações mais importantes. Se acontecer alguma coisa com o teu computador que está lá dentro, não vai se perder. Fica na nuvem. Né? Aí, então a pessoa de tempo em tempo ela pegar as informações importantes e jogar para lá. Não, bom seria, porque daí qualquer coisa que a empresa fala, tá aqui as informações são isso. E ali no caso, mas aí não tem acesso também ao OneDrive quando tem invasão? Dificilmente. Tá? Pode ter, mas é mais difícil. Ele tem, além da invasão do sistema, ele teria que ser rápido o suficiente para ter invasão do outro processo, que seria o OneDrive. Então, ainda assim, é mais seguro largar lá as informações. Probabilidade versus impacto, né? A avaliação conjunta da chance de ocorrência de risco e da severidade do dano, geralmente representada em matrizes de risco. Tá? Aí tu faz uma comparação entre probabilidade e o impacto, né? O que vai acontecer. Probabilidade de acontecer isso, que impacto que vai ter? Aí junta os dois e vê assim, isso aqui é um nível grave. Né? A probabilidade é essa e o impacto é esse. Esse aqui é o nível médio. A probabilidade é essa e o impacto é esse aqui. Esse aqui é o nível baixo. Né? Mas todos eles têm que ser catalogados e cuidados para que não aconteça nenhum deles. E mesmo o risco mais baixo pode ter uma invasão, pode ter um problema maior mais adiante. Tá? Por exemplo, aí o gurizão que várias pessoas, eu vi um outro caso parecido. O cara ficou anos e anos pegando centavos das contas, né, dos bancos lá. Aí começou a aparecer com um carro novo, né, carro importado, só com centavos, cara, ganhou muito dinheiro só pegando centavos das contas. Né? Até que descobriram. Em vez de ter pegado e parado. Eu digo assim, dentro de cada pessoa que ele pegou centavos era um dano mínimo. Até a pessoa perceber que estava, em vez de ser descontado do banco, alguém estava sacando o dinheiro dele. Né? Sobrou 20 centavos, ninguém vai se importar com 20 centavos na conta. Ou alguém vai se importar. Até que alguém se importou, talvez todo mês some 20 centavos na minha conta. Aí vai lá ver e vai ver que tem um saque. Vai ver o saque, o cara dentro do banco. Gestão de riscos. Conjunto de ações para identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar riscos de forma contínua. Tá? Então, sempre, que nem eu falei, sempre tem um setor específico. Aqui eu coloco o pessoal de redes, tá? Geralmente é o pessoal que vai fazer a entrada das coisas na empresa e a expansão dessa coisa dentro da empresa também. Tá? Então, geralmente é o pessoal de redes. Só que eles analisam tudo isso aí e passam para ou setorizado ou para um setor específico que também setoriza depois. Por exemplo, eles podem passar só para o pessoal de TI e o pessoal de TI que lida com os usuários, aí eles passam para os usuários setorizando. Então, esse setor aqui pode fazer esse acesso, por isso. Aquele setor pode fazer esse acesso, por isso. Esse setor pode fazer esse acesso, por isso. Aquele não pode fazer esse por esse motivo. Tá? Então, eles setorizam essas informações também. Mas eles também fazem essa gestão de risco. É bem fácil de fazer isso. Tu pode ser estar no teu intervalo, tu entra num site específico de uma loja lá que aparece. Aí tu sei que. Bem rapidinho, eu nem vi nada. Eu devia saber que acaba toda a solução. E o último, então, aqui, para a gente poder fazer a chamada e encerrar, tratamento de riscos. Tá? Inclui aceitar, mitigar, transferir ou evitar riscos conforme o nível de tolerância da organização. Tá? Então, se não é relevante para a empresa que as pessoas fiquem acessando o Facebook, coloca o Facebook. Se não é relevante para as pessoas, para a empresa que fique conversando pelo WhatsApp, coloca o WhatsApp. Mas a gente precisa comunicar. Aí a empresa tem que disponibilizar um meio de comunicação específico.
Tá? Geralmente as empresas fazem parceria com a Microsoft e usam o Teams. Para fazer isso. Tá? Eles vão lá e cortam o teu acesso do computador para o WhatsApp, por exemplo, mas você vai começar por Teams. Por exemplo. Então, o tratamento de risco é assim, não precisa mitigar, né? Não precisa, não põe lá. Entendeu? Não precisa ter um programa, então não deixa disponível para instalar. Aí pode transferir e evitar riscos ali conforme o nível de tolerância. Mais ou menos nesse sentido. Tá? Eu não vou liberar ainda esse, talvez eu faça um corte até o nível 6 aqui, porque eles são 20 itens. Tá? Provavelmente eu vou usar os outros itens para as outras aulas. Mas aí talvez eu libere até o 6, mas a princípio eu não vou liberar por enquanto o arquivo, porque não tem a primeira separação, tudo mais, vou ver como fazer isso. Se eu conseguir, liberar lá na aula. Outra coisa, tá? Para encerrar aqui, pessoal, o que eu fazia antes? Eu sempre liberava, tipo assim, fiz a aula 1 e 2, liberava lá na aula 2. Fazia 3 e 4, liberava na aula 4 no ar. Agora nós vamos ter todas as aulas. Então vai ser da 1 a 8. Mas cada aula vai ter uma aula direta. Tá? Até que eles estão pensando em mudar o sistema aí, fazendo uma negociação para mudar o sistema para incluir a 8ª aula também. A única coisa que pode acontecer é de na aula 7 eu passar a aula 7 e 8, que a 8 geralmente é a G2. Tá? A única coisa que vai acontecer provavelmente vai ser isso. Talvez lá na aula 7 eu vi a 7 e a 8 juntos. Tá? Mas fora isso, vai ser uma aula por vez e vai ter um resumo por vez. Tá? Eu vou tentar fazer o resumo do 1 ao 6 ali, do item 1 até o 6, que foi o que a gente teve na aula, e disponibilizo na aula 1. Não, é que é só para quem sai mais cedo. O pessoal sai mais cedo, às vezes sai, até o menino saiu ali, não sai manifestado. Geralmente são os mesmos que saem mais cedo, mas eu vou anotar. Amadeu. Aqui. Andrew. Ângelo. Ariel. Eu não sei quem é esse Ariel, às vezes eu outra vez. Tá matriculado. Bruno. Oi? Segundo nome do Ariel. Ariel Ricardo. Bruno. Carlos Eduardo. Cauã. Eduarda. Eduardo Lacerda. Eduardo Belomo. Felipe Santos. Felipe Nunes. Gabriel de Lima. Gabriel Gonçalves Dias. Gabriele. Guilherme. Henry. Isabela. João Pedro. Castro e Silva. João Vitor Silva. João Vitor. Tá certo? Jonathan Tavares. Jordan. Kelvin. Leandro. Luan Gomes. Luan. Lucas da Silva.
Lucas Lima. Lucas Machado. Lucas Melo. Luiz Henrique Correia. Luiz Henrique Grisana. Luiz Otávio. Matheus de Matos. Matheus de Matos. Matheus Medina. Miguel. Miguel Alves. Pedro Henrique de Moura. Pedro Henrique Silva. Richarlison. Rodrigo. Rosalino. Samuel. Samuel. Taylor. Taylor. Thiago Farias. Vinícius Abreu. Vinícius Augusto. Vitor Henrique. Yuri. Não, Vitor Henrique só. Aqui aí vendo Nath.